Elas tinham aprendido a temer qualquer farda. Durante anos, soldados nas ruas significavam portas chutadas, comida levada, homens desaparecendo e mães puxando crianças para dentro de casa antes que fosse tarde. Então, numa manhã fria no norte da Itália, chegaram outros soldados. Falavam alto, tropeçavam no italiano, sorriam sem saber se podiam sorrir e carregavam uma bandeira que quase ninguém reconhecia. As italianas olharam para aqueles homens esperando monstros de guerra. Mas o que viram nos brasileiros da FEB mudou para sempre a forma como lembrariam aquele dia. A primeira reação não foi alegria, foi desconfiança. Uma desconfiança antiga, pesada, plantada em cada janela fechada, em cada cortina puxada depressa, em cada mãe que ensinava a filha a não encarar soldados por tempo demais. Naquela vila italiana, a guerra não era uma linha desenhada no mapa. Era o barulho das botas na pedra. Era o silêncio repentino quando uma patrulha dobrava a esquina. Era o prato mais vazio depois que alguém requisitava farinha, vinho, ovos, lenha ou qualquer coisa que ainda restasse dentro de casa. Por isso, quando os caminhões apareceram na estrada, ninguém correu para receber ninguém. As mulheres primeiro ouviram. Um ronco de motores vindo de longe, misturado a vozes que não pareciam alemão, nem italiano, nem o inglês duro que algumas já tinham escutado de passagem. Era uma língua quente, cheia de curvas, como se as palavras tropeçassem umas nas outras e ainda assim continuassem andando. Algumas crianças tentaram sair para ver, mas foram puxadas de volta pelo braço. Uma velha fez o sinal da cruz. Uma jovem encostou o rosto na fresta da janela. Ninguém sabia quem estava chegando, e naquela época, não saber podia ser uma sentença. Os primeiros soldados surgiram cobertos de poeira, com capacetes gastos, fardas amassadas, rostos cansados e olhos fundos de quem já tinha visto neve, lama, morte e saudade demais para a própria idade. Mas havia algo errado naquela imagem. Errado para quem esperava brutalidade. Eles não vinham chutando portas, não gritavam para que todos saíssem. Não apontavam os fuzis para as janelas como quem procura culpa em cada rosto. Um deles, ao ver uma criança escondida atrás de uma mulher, tirou do bolso alguma coisa pequena, talvez chocolate, talvez uma lata, talvez apenas um gesto, e levantou a mão devagar para mostrar que não era ameaça. Esse foi o primeiro choque. Não o choque da artilharia, não o choque das bombas, mas o choque de perceber que um soldado armado podia tentar parecer menos assustador. As italianas continuaram olhando. Olhavam com medo, mas olhavam. Havia homens claros, homens morenos, homens negros, homens com sobrenomes que soavam estranhamente familiares, homens que lembravam filhos, irmãos, primos que tinham ido embora para a América muito antes da guerra. Alguns tentavam dizer buongiorno, com um sotaque tão torto que em outro tempo teria arrancado risos imediatos. Mas ali, naquela rua marcada por anos de ocupação e fome, até um erro de pronúncia parecia uma espécie de milagre, porque aqueles homens pediam desculpa. E soldados, para aquelas mulheres, não pediam desculpa. Uma delas, vamos chamá-la de Teresa, estava parada atrás da porta de madeira escura, segurando o trinco como se segurasse a própria respiração. Tinha perdido o marido para a guerra e o irmão para uma patrulha que nunca explicou nada. Desde então, aprendera que homens de uniforme chegavam sempre para levar alguma coisa. Levavam comida, levavam nomes, levavam silêncio. Quando viu um pracinha brasileiro descer do caminhão e ajudar um velho a levantar uma carroça tombada, Teresa não entendeu. Ficou esperando a cobrança, esperou a ordem, esperou o empurrão. Mas o soldado apenas limpou as mãos na farda, sorriu sem graça e voltou para a coluna. Foi ali que a primeira frase nasceu, não dita em voz alta, mas sentida por várias delas ao mesmo tempo. Não eram monstros nazistas, parecia simples demais, quase infantil. Mas para quem viveu anos confundindo farda com perigo, essa diferença era enorme. Os nazistas haviam ensinado aquelas vilas a encolher a voz, o corpo, a esperança. Quando passavam, as pessoas ficavam menores. Com os brasileiros, aos poucos, acontecia o contrário. As portas não se abriam de uma vez. Nenhuma confiança nasce tão rápido depois de tanto medo. Mas as frestas aumentavam. As cortinas se moviam. Os olhos ficavam mais tempo na rua. E os pracinhas percebiam.
Eles também estavam deslocados. Vinham de outro continente, de cidades quentes, de bairros barulhentos, de roças, portos, fábricas, morros e ruas que nada tinham a ver com aquela Itália quebrada. Muitos carregavam no bolso uma carta da mãe, uma fotografia da noiva, uma medalha de santo, um pedaço qualquer do Brasil tentando sobreviver no meio da guerra. Não eram homens preparados para parecer heróis. Eram jovens tentando cumprir ordens sem perder completamente a ternura. Talvez por isso o encontro tenha sido tão estranho. De um lado, mulheres que já não esperavam delicadeza de homem armado. Do outro, soldados que sentiam falta de casa e encontravam, em cada vila italiana, um pedaço possível de família. Aos poucos, a praça começou a mudar de som. Primeiro vieram os passos cautelosos, depois as perguntas. Uma mulher queria saber de onde eles vinham. Um pracinha respondeu Brasile, apontando para o peito, como se aquela palavra explicasse tudo. Outra perguntou por que tantos tinham nomes italianos. Um deles riu, abriu os braços e tentou contar, em uma mistura impossível de português, italiano e gestos, que o avô tinha saído dali perto, atravessado o mar e terminado numa terra chamada São Paulo. As mulheres se entreolharam. São Paulo, Santos, Campinas, Rio de Janeiro. Nomes que algumas já tinham ouvido em cartas antigas, amareladas, vindas de parentes que emigraram e nunca mais voltaram. De repente, aqueles soldados estrangeiros pareciam menos estrangeiros. A guerra, que separava tudo em inimigos e aliados, dava lugar a uma pergunta mais delicada. E se esses homens fossem pedaços de famílias perdidas, voltando sem saber? Naquela tarde, uma cozinha de campanha começou a soltar vapor perto da praça. O cheiro de sopa quente atravessou a rua como uma promessa. Crianças apareceram primeiro, porque a fome sempre chega antes da coragem. Depois vieram as mães, fingindo que iam apenas buscar os pequenos. Um soldado brasileiro encheu uma tigela e entregou a uma menina magra. A mãe tentou agradecer, mas a voz falhou. Ele não sabia responder em italiano, então apenas levou a mão ao peito e inclinou a cabeça. Teresa viu tudo da porta. Viu a menina comer depressa. Viu o soldado fingir que não reparava na fome dela, para não envergonhá-la. Viu outro pracinha dividir cigarros com um velho. Viu um terceiro tentar consertar uma fechadura quebrada usando arame, faca e paciência. Nada daquilo parecia grande o bastante para entrar nos livros de história. Nenhuma dessas cenas mudaria o curso da guerra em um mapa, mas para aquela vila, cada gesto era uma pequena libertação, porque libertar não era só expulsar os alemães. Libertar também era fazer uma mulher atravessar a rua sem baixar os olhos. No fim do dia, algumas italianas já falavam dos brasileiros nas cozinhas, nos poços, nas janelas. Diziam que eram barulhentos, que falavam com as mãos, que riam alto demais para homens em guerra. Diziam que pareciam cansados, famintos, jovens, desajeitados. Uma delas comentou que não tinham a frieza dos alemães. Outra disse que pareciam pedir licença até quando estavam armados. Uma terceira, mais velha, resumiu como quem não queria demonstrar emoção demais. Eles não parecem soldados de ocupação. Essa frase correu pela vila como uma vela acesa em quarto escuro. Na manhã seguinte, os brasileiros já estavam mais presentes. Alguns montavam guarda, outros carregavam caixas. Um grupo ajudava a limpar entulho de uma rua atingida por bombardeio. O mesmo pracinha da carroça passou diante da casa de Teresa e, ao vê-la na porta, tirou o capacete por um instante. Não foi saudação militar. Foi quase um cumprimento de filho. Ela não sorriu. Ainda não. Mas também não fechou a porta. Para uma mulher que havia sobrevivido ao medo, isso já era muito. Mais tarde, perto da igreja, uma jovem chamada Lúcia observava dois soldados tentando comprar ovos com palavras erradas e moedas confusas. A vendedora, desconfiada, respondia seca. Os dois se atrapalhavam, riam de si mesmos, pediam desculpa, insistiam em pagar mais do que deviam. Lúcia notou um detalhe pequeno. Um deles tinha as mãos tremendo. Não de ameaça, de nervoso, talvez de frio, talvez de cansaço. Talvez porque também tivesse medo daquela gente que o olhava como se ele pudesse se transformar em monstro a qualquer momento. Foi então que ela entendeu algo que nunca tinha pensado. Os soldados também tinham medo de não serem recebidos como humanos.
Essa descoberta mudou o ar, porque até ali, para muitas italianas, o uniforme apagava o homem. A farda transformava qualquer rosto em risco, mas com os brasileiros, o homem começava a aparecer por baixo do tecido. Aparecia na saudade quando recebiam cartas. Aparecia na vergonha quando erravam o italiano. Aparecia na gentileza atrapalhada de quem oferecia pão antes de perguntar o nome. Aparecia no jeito como olhavam para as crianças, como se cada uma lembrasse um irmão pequeno deixado no Brasil. E quanto mais o homem aparecia, menos a vila conseguia vê-los como ameaça. À noite, algumas casas aceitaram soldados para jantar. Não era festa, era ainda guerra. Lá fora, os canhões continuavam a lembrar que a morte não tinha ido embora. Mas dentro de cozinhas pequenas, com pouca luz e comida dividida em porções humildes, algo improvável acontecia. Um pracinha chamava uma senhora de mama, sem perceber o peso da palavra. Uma italiana corrigia a pronúncia dele rindo pela primeira vez em meses. Um velho perguntava sobre o Brasil e ouvia falar de café, calor, mar, carnaval, plantações, cidades enormes e um país onde tantos italianos haviam reconstruído a vida. A cada história, a distância entre os dois mundos diminuía. E foi assim que, em muitas vilas, as italianas começaram a repetir uma ideia que não cabia nos relatórios militares. Os brasileiros chegaram com armas, sim. Chegaram em caminhões, com capacetes, ordens e missão. Mas não chegaram como os homens que elas tinham aprendido a temer. Não entraram na memória apenas como combatentes. Entraram como rostos, como vozes, como risos no fim da tarde, como mãos levantando portões, distribuindo sopa, segurando crianças, escrevendo cartas à luz fraca. Naquele pedaço da Itália, a FEB não era só uma tropa avançando contra o eixo. Era a primeira farda em muito tempo que não fazia as mulheres sentirem vontade de desaparecer. Com o passar dos dias, aquela sensação estranha começou a se transformar em rotina. E rotina, depois de anos de medo, era quase um luxo. As mulheres italianas já sabiam em que horário os brasileiros passavam pela praça. Sabiam quais soldados paravam para brincar com as crianças, quais tentavam comprar pão mesmo quando alguém queria oferecer de graça, quais carregavam no bolso fotografias gastas de mães, esposas e noivas esperando do outro lado do oceano. A guerra ainda estava ali, rondando as colinas, mas dentro da vila alguma coisa havia mudado de lugar. Antes, quando se ouvia um motor, o corpo endurecia. Agora, algumas crianças corriam até a estrada. Antes, uma batida na porta fazia o sangue gelar. Agora, podia ser um pracinha perguntando se havia alguém doente, se faltava remédio, se o velho da casa ao lado ainda precisava de ajuda para consertar o telhado. Não era inocência. As italianas não haviam esquecido o que soldados podiam fazer. Justamente por isso, notavam cada gesto diferente com uma precisão dolorosa. Quem foi tratado com brutalidade aprende a reconhecer delicadeza como quem reconhece água no deserto. Teresa foi uma das últimas a se aproximar. Durante dias, observou de longe. Viu os brasileiros montarem um pequeno posto de atendimento perto de uma parede rachada. Viu um médico da FEB examinar crianças com febre, limpar feridas antigas, distribuir comprimidos que pareciam tesouros. Viu mulheres entrarem desconfiadas e saírem um pouco menos curvadas. Viu um soldado negro levantar nos braços uma menina assustada para que ela pudesse alcançar uma maçã no alto de uma carroça. Viu outro, de sobrenome italiano, chorar em silêncio depois de receber uma carta. E quanto mais via, mais difícil era manter intacta a muralha que havia construído dentro de si. Um dia, a muralha cedeu por causa de uma coisa pequena. A dobradiça da porta de Teresa quebrou. Nada heróico. Nada digno de monumento. Apenas uma porta velha, cansada como todo o resto, pendendo para um lado depois de anos de inverno, sustos e pressa. Ela tentou consertar sozinha, segurando a madeira com o ombro, mas a porta escorregou e caiu contra o chão com um estrondo seco. 2 brasileiros que passavam pararam imediatamente. Ela recuou por instinto. O corpo ainda obedecia ao passado. Um deles levantou as mãos, como se dissesse sem palavras que não queria assustá-la. O outro apontou para a porta, depois para si mesmo. Depois fez um gesto de martelo. Teresa não respondeu. Só deu um passo para o lado. Eles trabalharam por quase 1 hora. Usaram arame, pregos tortos, um pedaço de madeira encontrado no entulho.
Conversavam entre si em português, riam quando alguma coisa dava errado, pediam desculpa quando faziam barulho demais. Ao final, a porta fechava melhor do que antes da guerra. Um dos soldados bateu 2 vezes na madeira, orgulhoso do concerto improvisado, e disse com sotaque pesado: "Agora, forte." Teresa olhou para a porta, depois para ele. Quis agradecer, mas a palavra ficou presa. Então, fez a única coisa que ainda sabia fazer quando a emoção era grande demais. Entrou em casa e voltou com um pedaço de pão embrulhado num pano. O soldado tentou recusar. Ela insistiu. E naquele pequeno duelo de gentileza, a guerra perdeu alguns centímetros. À noite, Teresa contou às vizinhas. Não contou como quem relata uma grande notícia, mas como quem tenta entender o próprio espanto. Disse que os brasileiros consertaram a porta e não pediram nada. Disse que riram como rapazes, não como invasores. Disse que um deles chamou sua casa de bonita, embora houvesse rachaduras nas paredes e marcas de estilhaço perto da janela. Uma vizinha ouviu em silêncio e, depois de algum tempo, contou que um pracinha havia dividido café com seu pai. Outra disse que viu soldados brasileiros carregando água para uma família que não tinha mais poço limpo. Outra, mais jovem, confessou que guardava uma fotografia tirada na praça. E assim, uma memória coletiva começou a nascer. Não em discursos, não em cerimônias, mas em cozinhas pequenas, com mulheres falando baixo para não despertar esperança demais. As italianas diziam que os brasileiros eram diferentes, porque não carregavam a vitória como licença para humilhar. Tinham armas, mas também tinham vergonha de incomodar. Tinham poder naquele instante, mas muitas vezes pareciam constrangidos por ocuparem casas alheias, comerem em mesas alheias, atravessarem vidas que já tinham sido atravessadas por violência demais. Alguns eram barulhentos, sim. Outros, desajeitados. Outros, jovens demais para esconder o medo. Mas havia neles uma humanidade visível, quase exposta, e isso os tornava inesquecíveis. Na praça, os laços se formavam depressa, como tudo que nasce em tempo de guerra. Uma sanfona apareceu numa tarde. Ninguém soube direito de onde. Talvez de um soldado, talvez de um morador, talvez de alguma mala que resistiu ao conflito inteiro, esperando aquele momento. No começo, só algumas crianças se aproximaram. Depois, os velhos. Depois, as mulheres, ainda com os braços cruzados, fingindo que observavam apenas por curiosidade. Um brasileiro começou a tocar uma melodia torta. Outro tentou acompanhar batendo palmas. Logo alguém riu, e aquele riso sozinho pareceu alto demais para uma vila acostumada ao silêncio. Lucia estava ali. Tinha colocado um vestido simples, o mesmo que a mãe guardava desde antes dos piores anos da guerra. Não era um vestido bonito como os de baile antigo. Era apenas limpo, remendado, possível, mas para ela parecia uma pequena rebelião contra tudo que tinham vivido. Um pracinha aproximou-se e perguntou com o rosto vermelho de vergonha se ela queria dançar. A frase saiu misturada. Metade italiano, metade português, metade gesto. Havia 3 metades e nenhuma delas correta. Lucia riu. Não de deboche, mas de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, rir de um soldado não parecia perigoso. Eles dançaram mal. Muito mal. Ele pisou no pé dela 2 vezes. Ela se perdeu no ritmo. As crianças riram. O soldado pediu desculpa tantas vezes que Lucia começou a rir mais ainda. Ao redor, outras duplas se formaram. Fardas brasileiras e vestidos italianos giravam devagar sobre pedras que ainda guardavam poeira de bombardeio. As mulheres que antes escondiam o rosto atrás de cortinas agora apareciam na praça, ainda cautelosas, ainda feridas, mas presentes. E presença naquela altura era uma forma de renascimento. Foi nesses bailes pequenos que muitas italianas entenderam que a guerra não roubava apenas vidas. Roubava gestos comuns, roubava o direito de dançar, de arrumar o cabelo, de escolher uma música, de olhar para alguém sem medo de punição. Os brasileiros, sem perceber, devolviam um pouco disso. Não porque fossem santos, não porque não tivessem defeitos, mas porque chegavam com uma alegria improvisada que parecia impossível em homens vindos da linha de frente. Algumas histórias foram além. Cartas começaram a cruzar bolsos e oceanos antes mesmo do fim oficial da guerra. Um nome escrito em papel dobrado.
Um endereço no Brasil que parecia pertencer a outro planeta. Promessas feitas com a pressa de quem não sabe se estará vivo no mês seguinte. Italianas guardavam bilhetes dentro de livros de oração, entre roupas, atrás de fotografias de família. Pracinhas levavam retratos pequenos junto ao peito, misturados a medalhas, escapulários e lembranças. Muitos desses amores não sobreviveriam à distância. Alguns nem tiveram tempo de começar, mas outros atravessaram o Atlântico e mudaram sobrenomes, casas, filhos, netos, futuras salas de estar no Brasil. E mesmo quando não havia romance, havia vínculo. Dona Elvira, uma viúva que todos na vila respeitavam, adotou 3 soldados brasileiros como se fossem filhos temporários. Dizia que eles eram magros demais, que comiam depressa demais, que não sabiam se proteger do frio direito. Reclamava enquanto enchia os pratos, brigava quando tentavam sair sem levar pão. Um deles, brincalhão, passou a chamá-la de Generale. Ela fingia irritação, mas guardava para ele o melhor pedaço de queijo. Quando a unidade recebeu ordem de seguir adiante, os 3 foram se despedir. Dona Elvira não chorou na frente deles. Apenas ajeitou a gola de cada um, fez o sinal da cruz sobre seus capacetes e disse que, se Deus tinha permitido que viessem de tão longe, talvez também permitisse que voltassem para casa. Depois que eles partiram, chorou sentada junto ao fogão apagado. Esse era o paradoxo doloroso da libertação. A chegada dos brasileiros havia tirado das mulheres o medo da farda, mas também trouxe outro medo, o de perdê-los para a estrada, para a próxima batalha, para o navio, para o esquecimento. A guerra tinha esse costume cruel de apresentar pessoas como se houvesse tempo e depois arrancá-las antes que as frases terminassem. Cada caminhão que se preparava para sair levava caixas, armas e homens, mas deixava atrás de si algo que não cabia em inventário militar. Deixava a ausência. Quando a notícia do fim se aproximou, a vila não soube exatamente como se sentir. Havia alívio, claro. O som distante dos canhões diminuía. As patrulhas alemãs já não voltariam como antes. A palavra paz começava a circular com cuidado, como se pudesse quebrar se fosse dita alto demais. Mas junto com a paz, vinha a despedida. Os brasileiros falavam em voltar. Voltar para um país que muitas italianas agora imaginavam com cores demais, sol demais, mar demais, nomes familiares demais. Alguns prometiam escrever, outros prometiam voltar, outros não prometiam nada, porque sabiam que promessa feita em guerra podia ser mais pesada que fuzil. No último dia, as mulheres saíram cedo. Não houve ordem, não houve combinado. Simplesmente apareceram nas portas, nas janelas, na praça, na estrada. Crianças seguravam pedaços de papel. Velhos apoiavam-se em bengalas. Moças traziam lenços, terços, fotografias, pequenos pacotes de comida. Os caminhões da FEB estavam alinhados, carregados de equipamentos e saudades que ainda não tinham nome. Os soldados tentavam sorrir, mas era um sorriso diferente daquele da chegada. Menos curioso, mais ferido. Teresa procurou os 2 que tinham consertado sua porta. Encontrou um deles perto do último caminhão. O outro já havia seguido com outra unidade. Ela não perguntou se estava vivo. Não teve coragem. Apenas entregou ao soldado um pequeno pano bordado com as iniciais da família. Ele recebeu como quem recebe uma medalha. Tentou dizer alguma coisa, mas a voz falhou. Então repetiu a palavra que aprendera ali e que já não parecia estrangeira. Mama. Teresa, que havia passado anos endurecendo o rosto para não quebrar, levou a mão à boca e chorou. Lúcia também estava na estrada. O pracinha que dançara com ela segurava o capacete nas mãos. Havia poeira no rosto dele, e os olhos estavam mais vermelhos do que ela lembrava. Não houve grande declaração, não houve cena perfeita. Só um bilhete entregue depressa, dedos que se tocaram por tempo curto demais e o som do motor cobrindo qualquer frase bonita que talvez pudesse existir. Quando o caminhão começou a andar, ele virou-se para trás. Lucia caminhou alguns passos sem perceber. Depois parou. A estrada tomou dele o corpo primeiro, depois o rosto, depois apenas a mão levantada, até que não restou mais nada além da poeira. Por muito tempo, ela ficou olhando. E talvez seja isso que explique a frase que tantas italianas repetiriam depois, cada uma à sua maneira. Elas diziam que os brasileiros não eram como os outros, não porque fossem perfeitos,
Não porque a guerra tivesse virado conto de fadas. Elas sabiam melhor do que ninguém que soldados continuavam sendo soldados e que a morte não escolhe uniforme com gentileza. Mas aqueles homens haviam chegado depois de anos de brutalidade e no lugar onde outras tropas deixaram medo, deixaram uma lembrança diferente. Deixaram portas consertadas, deixaram fotografias, deixaram bailes improvisados, deixaram crianças que aprenderam a associar farda a chocolate, não apenas a gritos. Deixaram mulheres que voltaram a ocupar a praça. Deixaram famílias que ainda nasceriam do encontro entre dois continentes. Depois da guerra, algumas italianas realmente atravessaram o oceano. Entraram em navios, levando malas pequenas, vestidos dobrados com cuidado, retratos em preto e branco e uma coragem parecida com a dos homens que tinham conhecido. Chegaram ao Brasil para casar, recomeçar, aprender outra língua, sentir outro calor, criar filhos que cresceriam ouvindo histórias de uma vila italiana e de soldados com sotaque impossível. Em muitas casas brasileiras, anos depois, haveria uma fotografia na parede. Uma jovem italiana ao lado de um pracinha, ambos olhando para a câmera, como se ainda não entendessem que aquele instante sobreviveria a eles. Os netos perguntariam: quem é esse homem de farda? Por que a vovó veio para o Brasil? E então a história começaria outra vez. Começaria com medo, como sempre, com nazistas nas ruas, fome nas casas, portas fechadas, mulheres ensinadas a olhar para baixo. Depois viria o barulho dos caminhões, a bandeira desconhecida, os soldados miscigenados, o italiano errado, o chocolate oferecido a uma criança, o pão dividido, o baile na praça, a despedida na estrada. E no fim, quase sempre, alguém diria a frase que resumia tudo melhor que qualquer relatório: eles não eram monstros. Essa memória importa porque mostra uma parte da guerra que os mapas não conseguem contar. Mapas mostram avanço, recuo, cerco, linha de frente, vitória. Mas não mostram o momento em que uma mulher destranca a porta pela primeira vez sem tremer. Não mostram a criança que aceita comida de um soldado e descobre que nem toda farda veio para destruir. Não mostram o velho que reconhece no sobrenome brasileiro o eco de um parente perdido. Não mostram a moça que dança mal com um estrangeiro e por alguns minutos esquece que o mundo está quebrado. A FEB deixou marcas militares na Itália, mas deixou também marcas domésticas, silenciosas, íntimas. Marcas em portões, em cozinhas, em cartas, em fotografias guardadas dentro de caixas. E talvez essas sejam as marcas que mais resistem, porque não dependem de desfile nem de monumento. Vivem em família, passam de avó para neto, de retrato para pergunta, de pergunta para história. No fim, quando as italianas diziam que os soldados brasileiros não eram monstros nazistas, estavam dizendo algo maior. Estavam dizendo que depois de anos vendo a guerra vestir rosto humano apenas para ameaçar, encontraram homens armados que ainda sabiam pedir licença. Homens que venciam batalhas, mas também sabiam carregar baldes, dividir sopa, chamar uma viúva de mãe, dançar sem jeito e respeitar o medo de quem tinha motivos demais para desconfiar. Por isso elas lembraram, não apenas porque os brasileiros ajudaram a libertar cidades, mas porque em muitas dessas cidades foram os primeiros soldados em anos que fizeram as mulheres acreditarem que a chegada de uma tropa podia significar o fim do pesadelo, e não o começo de outro. E enquanto houver uma fotografia amarelada numa sala, um sobrenome italiano misturado a um brasileiro, uma cidade na Itália que ainda hasteia a bandeira verde e amarela em homenagem à FEB, essa história continuará viva, não como mito perfeito, mas como memória humana. A memória de um encontro improvável, nascido entre ruínas, onde mulheres que esperavam monstros olharam para os pracinhas brasileiros e descobriram algo que a guerra quase tinha feito desaparecer. Descobriram que ainda existiam soldados capazes de chegar com armas nas mãos e, mesmo assim, serem lembrados pelo pão que ofereceram.